Fala, rapaziada, hoje nós estamos aqui no nosso terceiro e último episódio da nossa série de episódios de podcast da Ponte Pra Cá. E hoje nós estamos aqui com dois convidados que, se eu for falar de experiência, sobra bastante. O meu nome é Ítalo Gualberto. Graziele Batista. E nós estamos aqui com dois convidados ilustres. Eu sou o Ivan, eu fui membro juvenil de 2010 até 2021 e após isso me tornei chefe, passando pelo grupo 98, 106 e 21. Salve pessoal, eu sou o Diogo, sou membro juvenil desde 2012, sou praticamente um recém-chefe, na qual me tornei em 2025. E é isso. Rapaziada, nós temos dois convidados hoje que já tem muito tempo de movimento escoteiro, passaram por ramo escoteiro, ramo lobinho, escoteiro sênior e pioneiro, né? Se for juntar a trajetória dos dois. Então, fala um pouco pra gente sobre esse início no movimento, como que foram as primeiras impressões, como que foi esse primeiro contato, só pra galera entender um pouco do início da trajetória de vocês. Você começa? Em 2010, quando eu entrei no movimento, acabou que assim, você entra sem saber o que é aquilo ali. E aí eu entrei no 98, lá no Barreiro, que era um grupo que tinha muita gente da minha família, mas que mesmo assim eu não conhecia o movimento. Então, no começo, foi muito descobrir o que era aquilo, o que era o movimento, o que era o dia a dia do escoteiro, o que era se preparar para fazer a promessa, o que era para se desenvolver nas áreas de habilidade, de competências que o movimento tem. Então, foi algo bem divertido no começo, porque querendo ou não, como membro juvenil, você vê mais a parte divertida do movimento, que você está ali para fazer as atividades, principalmente no ramo escoteiro, que é um ramo bem inicial, né? Tem a alcateia antes, mas no ramo escoteiro ali é quando você começa a realmente ter técnica, essas coisas. Então foi uma experiência completamente nova, fora do que eu via na realidade, que era mais ficar dentro de casa ou brincar na rua, essas coisas. Que já é uma impressão muito diferente de entrar para a chefia, né? Que é uma das pautas do episódio de hoje, que é uma visão mais técnica, mais burocrática e tal. E eu queria saber como foi também essa mudança, né, do ramo pioneiro para a chefia, como que foram as primeiras impressões, os desafios e tal, porque é algo totalmente diferente, né? Isso mesmo. Pô, a minha entrada no movimento, cara, foi lá em 2012. Tem um centro cultural perto do meu bairro e alguns amigos que são meus, cujos pais são amigos dos meus pais, comentaram que lá tinha um grupo de pessoas que reunia todo sábado, das 2 até as 5, neste centro. Então teve um grande dia que a gente só juntou uma galera, acho que era 5, 4 pessoas, foi todo mundo pra lá e a gente acabou ficando. A gente conheceu o movimento naquele centro cultural, era algo completamente novo, porque a gente não tinha a mínima ideia do que era o escotismo, a gente nem sabia que isso existia no Brasil, a gente pensava que era só coisa de filme. E foi algo que ficou, certo? A gente ficou com aqueles amigos lá, querendo ou não, virou parte da nossa rotina. Até mesmo os nossos pais, eles deram alguma ajuda lá, fazendo lanche, algumas atividades especiais, indo em acampamentos. Tem muita história da minha mãe indo em acampamento comigo, obviamente ela fazendo todas as bagunças possíveis como mãe. E foi algo muito bom, benéfico, tanto para minha família, tanto para mim mesmo, e para o pessoal da minha comunidade que estava lá por perto. Sobre a entrada na chefia, depois do ramo pioneiro, assim, no ramo pioneiro acaba que você tem um contato de ter uma independência maior dentro do movimento, né? Lógico, você tem a orientação do mestre pioneiro, só que você tem uma liberdade maior quanto ao seu projeto, como desenvolvimento daquele projeto. E aí quando você muda para a chefia, meio que você passa a estar responsável por outros. Eu acho que esse é o primeiro choque que você tem na chefia, que você não está ali mais para receber atividade, você está ali para passar essa atividade e para cuidar daqueles jovens. Então você vai se preocupar mais com segurança nas atividades, você vai se preocupar mais em fazer as visitas técnicas, em desenvolver aquela atividade, em pensar na progressão daquele jovem. Então a mudança de ser beneficiário do movimento, que é ali quem é membro juvenil, para a parte de chefia é principalmente isso, que você não está mais recebendo, você está passando a dar informações e a capacitar também jovens. No caso, é bem realmente isso mesmo que o Ivan falou. Quando eu tive meu início na chefia, foi no meu retorno do movimento. Eu saí em 2018 e retornei em 2023. E não tinha o clã pioneiro no meu grupo. Ou seja, eu fui o primeiro pioneiro, só que até a gente saber o que é o ramo, como lidar com ele, eu acabei já auxiliando na chefia. Eu fiquei como chefe no ramo lobinho, então o pessoal até já me chamava de Balu e tudo. E só foi um tempo depois que eu fui criar o clã, de fato. Quando você afastou, você estava no ramo... Eu estava no ramo escoteiro. Eu não cheguei pro ramo sênior. Então foi bem uma quebra mesmo. Eu era escoteiro e do nada já estava auxiliando na chefia. E foi muito bom, porque mesmo como pioneiro, eu ainda tinha a importância com os jovens, eu ainda queria estar na chefia.
Tanto que eu fui pioneiro e chefe ao mesmo tempo. Eu estava auxiliando os outros chefes, algumas programações a gente estava ajudando lá. Teve alguns certos momentos onde alguns chefes tinham que faltar, então a gente tinha que cobrir, e a gente realmente queria cobrir, não foi algo obrigado ou imposto. A gente queria estar lá, então a gente preocupava com os meninos, eu já montei algumas atividades para eles mesmos disso tudo, e foi muito bacana. E hoje, quando eu me tornei chefe de seção da minha tropa, foi uma mudança bem gritante, sabe? Porque eu só me preocupava com algumas coisas, aplicar atividade, fazer aquilo tudo. Mas quando eu me tornei um chefe de seção, onde eu comecei a cuidar de uma tropa escoteira, a responsabilidade aumentou. Porque não era apenas alguns jovens e uma patrulha, era 4 patrulhas, vários jovens e outros chefes também. Então foi um peso muito maior. Esse retorno, ele aconteceu como? Alguém te chamou? Te chamou Foi de volta? até engraçado, porque era algo que eu estava sentindo falta. Eu estava na faculdade já, então estava com saudade do movimento, estava com saudade de sair da rotina. E no Natal, normalmente, sempre passa um pessoal fazendo uma campanha de arrecadação. Então eles ficam dando brinquedos, doces pro pessoal passando. E sempre é um pessoal dos bombeiros, da guarda, até da polícia militar. E eu lembro que foi justamente em 2022 mesmo, eu vi o pessoal do meu escoteiro no Davan, tipo assim, entregando doce e tal, e um chefe meu, que inclusive foi meu chefe, o Leandro, ele me chamou pra voltar, a visita lá no grupo. E eu já mandei mensagem lá, porque eu já tava querendo retornar, e acabou que isso me chamou mais ainda. E, assim, vocês são chefes, então, assim, vocês têm que ensinar coisas importantes aos jovens. O que vocês consideram, assim, mais importante para ensinar para os jovens? No movimento escoteiro, normalmente você tem as etapas ali de progressão do jovem. Então não tem algo que é mais importante de ensinar para os jovens e sim para aquele jovem específico. A progressão ela é individual. Então, o que a gente faz é, por exemplo, se um jovem tem alguma demanda que está mais a ver com o contexto dele, é importante você ter essa atenção. Obviamente, quando você vai montar as atividades, você acaba montando para a tropa inteira, então você tem que aplicar a mesma atividade para a tropa inteira, mas você ainda tem o contato individual com os jovens ali para ver o que ele demanda. Porque alguns jovens vão estar mais avançados em uma etapa da progressão e menos avançados em outra. Então, cada um você tem que meio que ir nivelando, assim. Pior que é realmente bem isso mesmo. Cada jovem, ele é único. Então a gente quase nunca tem um jovem parecido com o outro. Alguns casos bem raros. Então um certo jovem ele pode estar com um contexto onde a parte social dele está mais com uma defasagem maior. Então a gente tem que trabalhar nisso nele. O Alves vai ver, ele está com uma parte social bastante bacana, só que intelectualmente ele não sabe muito se desenvolver. Então a gente trabalha essa parte nele. E como que vocês lidam com alguma atividade, alguma programação que é feita pensando no contexto geral, em que alguns membros especificamente têm dificuldade, como que é o fato de ter que dar mais atenção, de ter que acompanhar mais de perto para poder ajudar? Uma pergunta bacana. Cara, eu normalmente gosto de fazer uma atividade que seja mais voltada para patrulha. Então eu faço uma atividade que até às vezes a patrulha ela tem que trabalhar entre si, ou então quando tem uma tropa toda, uma atividade que eu faço com a tropa, e eu tenho que trabalhar alguma coisa com alguns jovens específicos, eu gosto de chamar os monitores e falar aqui, eu quero que vocês deem um protagonismo maior para aquele jovem. Eu sei que você, fulano de tal, consegue fazer essas atividades de uma forma muito tranquila, mas eu quero que vocês deixem as outras pessoas fazer, certo? O sistema de patrulha em si, ele é para isso. Uns na patrulha vão ser fortes em uma coisa e outros vão ser fortes em outra e eles têm que se complementar ali. A atuação do chefe, ela muda com relação ao ramo. Por exemplo, no ramo escoteiro, o chefe vai estar dando muito mais apoio, porque aquela patrulha acabou de se formar, por assim dizer, os meninos estão se conhecendo, estão vivendo essa vida em patrulha pela primeira vez. Já no ramo sênior, ele já tem essa vivência normalmente, né? Quem seguiu do ramo escoteiro para o ramo sênior tem mais essa vivência, eles têm mais essa visão. Só que a atuação do chefe meio que está nessas falhas. Onde a patrulha falhar, a chefia está ali para dar o apoio e mostrar que, olha, não para resolver o problema, mas para mostrar um caminho, para tentar fazer com que eles sigam esse caminho e consigam se resolver. Trabalhar em frações menores é sempre mais fácil por conta disso, né? Porque o chefe ele acaba perdendo não, porque na teoria já não deve ter mais aquela figura de protagonismo, e o protagonismo é assumido pelos jovens, né? Isso é comprovado no sistema de patrulha, que tem monitor, submonitor e tem as diferentes funções, né? O que você considera como maior responsabilidade em ser um chefe, em falar, nossa, eu sou um chefe escoteiro,
Os jovens olham para mim como que é esse pensamento de ter que se portar de maneira diferente na frente dos jovens e tal. Esse fato de quando você passa para chefia, querendo ou não, é você que os jovens estão vendo. É você que está ali na frente e é você que muitas vezes eles vão imitar o comportamento. Então acaba que é um peso um pouco grande, tipo assim, quando você está na chefia, principalmente porque os jovens, hoje em dia, né, rede social aberta, todo mundo, o jovem não te vê somente dentro do movimento. Então você tem que estar meio que sempre tomando cuidado com essas coisas para você acabar sendo esse exemplo. Mas uma coisa também, que isso é mais um pensamento meu, é que o chefe também falha. O chefe não é perfeito. Tanto no desenvolvimento dos jovens, vai ter alguma área de desenvolvimento que o chefe também não está 100% desenvolvido, principalmente o chefe que acabou de passar, que está no início da vida adulta, está se conhecendo ainda nesse contexto. Então acaba que o chefe é um exemplo, mas também tem que se lembrar que o chefe também pode errar. Ele não é perfeito, porque ninguém é perfeito e o chefe também está se desenvolvendo. A chefia também tem uma progressão como ramo, então o chefe também está aprendendo a fazer aquilo, também está aprendendo a lidar com o POR, que é o conjunto de regras, a lidar com a progressão, que, por exemplo, no último ano a gente passou por uma mudança na progressão, e a chefia tem que se atualizar. Mas tem esse período onde a chefia está se atualizando ainda para esse novo contexto. Então acaba que, apesar do chefe ter que ser o exemplo, também tem que ter esse espaço para o desenvolvimento da chefia. É bem isso que o Ivan disse. Eu acho que o chefe ele ser um exemplo é uma das partes mais difíceis, principalmente para nós, que a gente foi pioneiro. Então os meninos veem a gente, pioneiro, ele zoa, ele brinca. Já te viu pioneiro, vai ser difícil ver sempre como chefe. É muito difícil. Tanto que praticamente agora que eu vejo que os meninos realmente eles já me tratam como chefe, propriamente dito deles. Quando eu me tornei chefe, a maioria ainda me chamava pelo próprio nome. Eles, pelo próprio nome, me chamavam por apelidos. Então eles ainda tinham essa proximidade como se eu fosse um amigão mais pro lado de diversão e não como uma figura que vai estar lá para auxiliar. Então, no caso, quando eu me tornei chefe, que eu consegui construir essa figura, onde eu provei para eles que eu tô lá para poder auxiliar eles em momentos difíceis, eu vejo que foi um processo bem difícil, porque um chefe, ele tem que estar lá como chefe, ele tem que ser, às vezes, um amigo, tem que ser, às vezes, um irmão mais velho, outras vezes ele é um conselheiro, ele, às vezes, dependendo, tem que ser um organizador de atividade, tem que ser um técnico de segurança, um SAMU e um pouco mais, porque são múltiplas funções que a gente tem nessas 2 horinhas por semana. O que vocês consideram de mais difícil em relação à progressão como chefe escoteiro, como adulto, né, igual o Ivan comentou, que tem a progressão também, é diferente. Quais são as maiores dificuldades? Acho que a principal dificuldade nessa progressão da chefia é a questão de se conciliar. Querendo ou não, você não tem tanto tempo disponível quanto quando você era jovem. Então, você tem que lidar com a faculdade, com o emprego e, ao mesmo tempo, fazer essa progressão que tem cursos em datas específicas. Então, você tem que saber ali escolher qual curso você vai fazer, escolher o caminho que você vai trilhar ali. Lógico, a gente tem a figura também, não é você sozinho, a gente tem a figura do assessor pessoal de formação, que é alguém para te orientar nesse contexto. Mas a principal dificuldade é você se encontrar um norte, porque ao mesmo tempo que você tem que se capacitar nas partes que você tem dificuldade, você também tem que pensar no que sua tropa precisa, no que seu grupo precisa, e aí depende do ramo que você tiver. Por exemplo, na Alcateia os meninos têm uma dependência maior da chefia, então é um ramo que ocupa muito tempo da chefia ali, tanto dentro quanto fora, preparando as atividades. Então a capacitação para um chefe de Alcateia é diferente para o chefe de uma tropa escoteira, sênior, pioneiro. Lógico, tem uma base comum, mas mesmo assim você tem que se especializar no ramo que você está atuando, mas ao mesmo tempo, quando você acabou de passar para a chefia, muitas vezes você nem sabe qual ramo você quer. Exato. Então você vai se especializar em todos, você vai focar em um que talvez não é o que você está querendo naquele momento. Então o início da vida como chefe eu acho que é o período assim, mais complicado, porque você está se conhecendo ainda mesmo. Então, acaba que, até para você definir o caminho que você vai trilhar na sua formação, é um pouco complicado. Então, é importante você ter uma figura de alguém mais velho, que nem um assessor pessoal, que já passou por esse período para te guiar, te nortear. Você foi chefe nos 4 ramos? Eu fui chefe em 2 ramos. Eu fui na tropa escoteira e sênior. Tropa escoteira e sênior. Qual que é a principal diferença dos 2 ramos? Ou não tem muita diferença? A tropa escoteira, eu considero ela uma tropa mais desafiadora do que o ramo sênior, porque na tropa escoteira você recebe um menino que é muito novo, então ele acabou de passar da infância ali, e ele sai da sua tropa como adolescente. Então você está tendo que conciliar os dois dentro da tropa, porque você tem alguns que acabaram de passar e alguns mais velhos.
Então você tem que fazer uma atividade que seja interessante, tanto para um menino de 11 anos de idade, quanto um de 14 para 15. Então o ramo escoteiro ele tem essa peculiaridade de que, primeiro, muita gente entra no ramo escoteiro, então você tem gente de fora chegando, você tem gente que chegou da Alcatel e você tem gente que está passando para o ramo sênior. Então você tem que conciliar isso tudo. Já no ramo sênior, querendo ou não, é um período que a dificuldade dele é manter o jovem, porque é no ramo sênior também que começam a surgir outras coisas. Os meninos começam a estudar para o Enem, eles começam a participar de outras atividades que às vezes vão ocupar o sábado dele também. Então acaba que o ramo sênior tem essa dificuldade de manter os meninos ali, mas querendo ou não, é mais uniforme. Ao meu ponto de vista, assim, é mais uniforme do que o ramo escoteiro. Porque os meninos entram com 15 e saem com 17. Então meio que é o período do ensino médio ali. Então é um período que é mais fácil de lidar com a tropa, porque, primeiro, ele já tem uma amizade muito mais forte formada, então mesmo que a atividade não foi muito interessante, às vezes eles mesmos fizeram alguma coisa ali que vai puxar o foco da atividade e vai deixar aquela atividade interessante para eles. Então acaba que, para mim, o ramo mais complicado é o ramo escoteiro, por conta disso, de tipo, eu tenho que lidar com muito cenário diferente e normalmente, pelo menos... na minha experiência com o ramo sênior, eram jovens que eu conhecia muito. Então acaba que era mais fácil montar atividades porque eu conhecia aqueles jovens. Na minha experiência no ramo escoteiro, sempre chegava jovem novo, e aí você sempre tem que estar conhecendo gente nova e montando atividade, pensando naquelas pessoas. Então foi bem mais complicado. É bem realmente isso. No caso, eu fui pro ramo lobinho e pro ramo escoteiro, mas no ramo escoteiro eu vejo que é muito mais difícil, porque a gente está lidando com faixas etárias completamente diferentes e maturidades completamente diferentes. O maior exemplo que eu tenho disso é um problema que a gente tem na nossa tropa, que é a comunicação. As patrulhas têm um grupo do WhatsApp, só que sempre falta 2 membros que não têm WhatsApp. Então não tem como ter essa comunicação, a gente tem que esperar o sábado para todo mundo conseguir reunir, para todo mundo conseguir conversar e decidir as coisas. Até mesmo algumas atividades de patrulha, como por exemplo ir na casa de algum colega, alguns pais eles são mais barrados com isso, então não permite, e então acaba sendo sempre algo novo. Mas eu vejo que é um ramo muito divertido, porque a gente não está sempre preso na rotina, sempre tem algo novo, a gente descobre alguma coisa nova com os meninos e a gente consegue ver os meninos cada vez mais se confiando na gente. Então tem algum certo momento onde aquele menino que tá lá, ele é mais tímido, ele começa a se abrir, ele começa a querer estar lá naquele lugar e é muito bacana a gente ver isso, a gente vê o desenvolvimento do jovem. Tem alguns jovens do meu grupo que eu conheci eles quando eles eram lobinhos no Pioneiro e hoje eles já estão saindo. Eles já estão indo pro ramo sênior, então eu ver eles pequenininhos, eu ver eles todo desengonçado e ver os adolescentes que eles estão se tornando, as pessoas bacanas que eles estão se tornando, é uma coisa muito agradável. E, assim, uma coisa que vocês amam na chefia, tipo, nossa, eu amo isso. Tipo, vocês atuam na chefia, assim. Acho que principalmente ver o jovem se desenvolvendo, porque isso... Principalmente, por exemplo, quando eu estava no ramo sênior, você vê o jovem que começa ali no período de tem que escolher a faculdade, tem que escolher essas coisas, ele está bem perdido e às vezes o dia a dia no movimento é um refúgio. É um momento onde ele não vai pensar nisso, ou se ele pensar nisso, ele vai perguntar para você, ele vai te usar como referência para você conversar com ele e simplesmente ouvir. Então essa é a minha parte favorita na chefia. Assim. Eu gosto bastante de ver o interesse do jovem no movimento. Quando a gente tem algum jovem que a gente percebe que ele está mais afastado, ele começa a demonstrar este interesse de querer fazer as coisas do movimento, de querer aproveitar, eu vejo que é um momento muito enriquecedor, tanto para nós, chefes, tanto para eles. O maior exemplo que a gente tem aqui é o nosso grande jogo, quando as patrulhas elas começam a reunir para poder estudar as coisas do movimento, para poder treinar, para poder aprender algumas táticas, para poder fazer melhor. É um negócio muito bacana, a gente vê aquele envolvimento deles. Um exemplo que eu tenho uma escoteira que direto ela manda especialidade para mim. 2 da manhã, 2 da tarde, meio-dia, e são as coisas mais aleatórias de todas. É cansativo, mas eu gosto muito, porque eu tô vendo que ela tá realmente interessada nisso. Eu tenho um outro jovem, por exemplo, ele me mandou para mim um slide de uma especialidade explicando peça por peça de um avião, 1h da manhã. E tá tipo, realmente, peça por peça. É um negócio muito estranho, porque obviamente, 1h da manhã, um slide sobre avião e um menino de 13 anos. Não tem nenhum pingo de sentido. Mas é muito bacana, porque a gente vê que ele tá gostando disso, ele tá querendo compartilhar com nós,
Tanto que esse item de especialidade ele tinha que apresentar para a tropa. Ele estava com vergonha, mas depois ele apresentou para todo mundo. Então o pessoal demonstrou interesse naquilo que ele tem interesse. E ele ficou muito feliz com isso. Então ele já está começando a fazer mais coisas, enviando mais coisas aleatórias para mim, e ele está motivando os outros a fazer isso também. E isso não funciona apenas na tropa, porque quando a gente tem um jovem apresentando uma especialidade, o grupo todo observa. A gente vê os chefes observando, a gente vê alguns pais que estão passando observando, os lobinhos que ficam maravilhados observando o que os escoteiros fazem, até mesmo o Ramo Sênior e Pioneiro param para poder ver o que aquele jovem está fazendo. Entendi. E assim, é fácil ajudar um membro jovem que já está acostumado assim com o movimento e tal. Mas e quando tipo, ele acaba de chegar e aí ele está meio tímido e tal? O que vocês geralmente fazem para integrar ele melhor? Isso eu acho que varia muito de tropa para tropa. E também de jovem para jovem. Quando entra alguém novo, é sempre uma surpresa. Então, assim, você não conhece aquele jovem, você não sabe como ele vai se adaptar com os outros membros da tropa. Aí entra também o sistema de patrulha, porque acaba que o contato maior dele vai ser com o pessoal da própria patrulha. E depois, em segunda instância, com a tropa. Então acaba que essa integração... a vantagem é que, por exemplo, Ramo Escoteiro e Ramo Sênior, eles são muito comunicativos e fazem amizade. Assim, sempre vai ter um jovem mais tímido, só que normalmente você tem outro jovem tímido na tropa que vai conseguir interagir com ele. Assim, o extrovertido com extrovertido e o tímido com tímido. Então, assim, pra chefia, acaba que isso flui um pouco naturalmente dentro da tropa, da dinâmica da tropa. Obviamente vão ter alguns casos onde o jovem não vai se adaptar, e aí vai depender da chefia mesmo para ele conversar, ver qual é a realidade daquele jovem, o porquê que ele não está se adaptando, mas aí vai muito caso a caso, não tem tipo uma receita geral para resolver isso. Funciona bem desse jeito mesmo. Principalmente no ramo escoteiro, alguns jovens já entram, eles começam a observar os meninos, então meio que eles já entram nos seus próprios grupinhos. A gente tem uns meninos que são mais bagunceiros, a gente tem um pessoal que é mais tímido, a gente tem um pessoal que fica mais entre os meio termo, e eles sempre vão se juntando. Então, é muito bacana nisso, a gente vê a união. Principalmente, no nosso caso, a gente tem uma tropa mista. A gente vê a união das meninas. Quando chega a menina nova, elas já vão, já cercam a menina, já conhecem, já integram ela. Os meninos já vão, já conversa com o menino, já fica zoando com o menino, já bagunça tudo, e é muito legal ver esse entrosamento entre eles. Pergunta para os dois, né? Pro Ivan de hoje e pro Diogo de hoje, o que vocês consideram, assim, a missão principal do movimento escoteiro é deixar o mundo melhor do que quando a gente chegou, né? O que vocês consideram de importante que vocês precisam deixar marcado na vida de um jovem, isso enquanto chefe, né, por exemplo? Eu acho que eu preciso cumprir essa meta aqui, eu acho que eu preciso fazer isso para que o mundo, em particular, né, do jovem, ele seja mais importante do que quando ele chegou no movimento. Eu penso muito que o jovem ele tem que entender que ele pode ser melhor a cada dia, que ele pode errar, não tem problema em errar, mas no outro dia ele pode melhorar isso. Eu gosto muito de trabalhar isso com os meninos, que eles se sintam seguros aonde eles querem estar, que eles possam afirmar o que eles desejam, que eles possam negar aquilo que eles não querem. Eu quero muito marcar a vida dos meus jovens, que eles realmente sejam protagonistas das suas próprias vidas. Então eles têm as suas próprias decisões e eles têm que, obviamente, lutar por essas decisões, eles têm que viver a vida deles e não deixar as coisas passar para o lado. Eles têm que sempre dar o melhor e caso não consiga dar o melhor, não tem problema. É um tempo deles, então eles conseguir respirar, eles ter essa tranquilidade na vida, justamente porque essa faixa etária, os meninos estão muito ansiosos com as coisas. Eles têm alguma prova que vai fazer. No caso do ramo escoteiro, a gente tem algumas provas de vestibular de Cefet, Cotep, algumas escolas técnicas, escolas militares, onde os meninos eles almejam conquistar, eles almejam participar, então eles ficam muito ansiosos com isso, eles não conseguem ter bem um controle de tempo nessa faixa, e eles acham que tem que largar alguma coisa, que tem que esquecer isso, então eles acabam sacrificando muitas coisas importantes na sua vida. E eu converso com eles que eles possam conciliar tudo da melhor forma possível, que eles consigam dar valor para as pequenas coisas também. Eu acho que o principal ensinamento assim, do movimento escoteiro é o lidar com desafios. Eu tive um chefe no meu ramo escoteiro e ramo sênior que ele falava que o 11º artigo da lei escoteira era o escoteiro se vira. Porque acaba que a gente
todo dia vai aparecer uma coisa nova, alguma coisa que a gente tem que fazer nova, e uma coisa que a gente nunca viu na vida e que a gente tem que resolver. Então, isso do jovem ter o protagonismo e de estar ali e resolver, a chefia nem sempre vai apresentar a solução, normalmente a chefia apresenta o problema e os escoteiros resolvem. Lógico, com a chefia guiando. Isso pra vida, assim, algo até pra minha vida mesmo, depois de adulto, depois de já não ser mais jovem no movimento, o saber lidar com um desafio novo é algo muito importante. Porque, querendo ou não, na vida adulta, o tempo inteiro tem um desafio novo. Sempre tem alguma coisa que está mudando, sempre... Às vezes você começa pensando que vai seguir para uma área, muda para outra, e aí você tem que conhecer algo de uma nova área enquanto a vida está correndo, você não tem como parar. E o saber lidar com esse desafio e saber pensar um pouco fora da caixa é algo que eu vejo que o escoteiro ensina muito e que é muito importante para a vida dos jovens. Hoje é legal falar sobre isso porque eu lembro que... Não sei nem se a gente chegou a falar nesse episódio, mas... O Ivan foi meu chefe no ramo sênior e às vezes o pessoal que está assistindo o episódio que nunca teve contato com o movimento ou não teve contato no ramo sênior não sabe o que passa na cabeça de um chefe. É realmente muito verdade, né? A gente, quando mesmo sendo próximo, o Ivan é meu padrinho também, pouco puxa saco, mas o Ivan ele é meu padrinho também, ele foi meu chefe no ramo sênior e mesmo sendo próximo eu não sabia que passava isso tudo na cabeça dele, que tinha essas preocupações, de que muitas coisas que às vezes acontecia durante o dia a dia no movimento escoteiro era proposital. Às vezes ele falava, resolve. Eu pensava, tipo assim, não, ele não tá num dia bom e ele não tá com paciência para me ajudar, mas na verdade, por trás disso tudo tem um método, tem algo que é pensado para isso. Isso é muito legal. E como que você lida com isso no movimento do ramo escoteiro? É bem isso que o Ivan disse. Eu gosto de controlar o caos dos meninos. Então a gente cria um problema para eles poderem resolver. Teve uma atividade onde eles estavam querendo fazer uma atividade parecida com futebol. Eu cheguei e eles falou: então, galera, a bola tá furada. A bola tava cheia. Só que eu queria ver o que eles iriam fazer. Eles conseguiram propor uma outra atividade. Alguns meninos queriam fazer uma bola de papel com um resto de folhas cortadas. Então eles já queriam tentar criar uma outra bola. Outros já queriam mudar a atividade. E foi bacana ver eles resolvendo esse problema. Eles mesmos decidiram o que fazer. É algo muito legal porque a gente consegue ver que sempre vai surgir ideias que a gente sequer pensa. A gente pode tentar planejar um caminho e eles vão fazer outros caminhos diferentes que vão chegar no mesmo ponto e até mesmo em pontos que a gente sequer imaginou. É muito bacana ver a criatividade que os jovens têm. E assim, dentro do movimento como chefe é sempre uma caixinha de surpresa, porque, por exemplo, a gente está falando muito da chefia planejando as atividades e tal, mas quem define as atividades não é a chefia. São os jovens, no início do ciclo, eles vão definir ali as atividades que vão ser durante o ciclo, e a chefia, às vezes, tem que meio que se virar para fazer aquilo ali, porque muitas vezes é coisa que a gente nem conhece. Eu tenho até um exemplo do ramo que eu tava no ramo escoteiro agora. Eu tô afastado do movimento, mas o ramo que eu tava antes, eles decidiram que queriam participar de um jogo de laser tag. E aí a chefia foi pesquisar e não tem laser tag em Belo Horizonte. E aí, como é que você lida com isso? Porque os jovens, querendo ou não, quando eles colocam essas atividades e votam nelas, eles criam uma certa expectativa. Então, o que a chefia fez foi ver algo parecido e que os jovens também concordassem em fazer. Então, essa questão do próprio jovem definir o que ele vai fazer ali, e a chefia tá tendo que, por exemplo, fazer com que, beleza, se você tá no ramo, por exemplo, sênior ou pioneiro, e os jovens decidiram como fazer aquela atividade, é diferente do ramo escoteiro. No sênior e pioneiro, os jovens já vão começar a olhar também o como fazer aquela atividade. No ramo escoteiro e ramo lobinho, normalmente isso é mais para chefia. No ramo escoteiro, normalmente os jovens um pouco mais velhos vão participar disso também. Mas sênior e pioneiro, normalmente a gente já tá, não, beleza, vocês querem fazer essa atividade, então vamos olhar local, vamos olhar essas coisas, e os jovens participam mais. Assim, no ramo pioneiro, que assim, o projeto, por exemplo, é o pioneiro que decide, e às vezes você tá como chefe, você tem que ajudar. E às vezes é um projeto que você não conhece, às vezes não só você estando como chefe, às vezes você estando como padrinho. Eu sou do Ítalo. Um projeto que nem o do Ítalo é o que eu nunca mexi. O meu projeto foi no ramo pioneiro, foi uma biblioteca numa cidade do interior, então não tem nada a ver com o que foi o projeto do Ítalo. Então é algo que eu não sei como mexer, o Ítalo vai saber muito mais do que eu, e eu tenho que estar ali para apoiar quando ele precisar. O legal de comentar é que o que a gente de que o movimento escoteiro era útil, porque até então não era algo que ela proibia de, você não vai porque não é bom, mas ela não via muito sentido. Depois disso ter acontecido e ela ver que foi um ensinamento lá, foi muito legal, porque ela confiou um pouco mais de que o método ele
ele funcionava. E aproveitando o gancho que ele aprende no movimento escoteiro, ele é muito aplicável ao dia a dia, isso aos extremos. Porque eu lembro que quando eu já fiz mais de um curso de primeiros socorros, né, dentro do movimento. Quando eu fiz o primeiro curso de primeiros socorros, eu estava no ramo escoteiro. E eu cheguei em casa, assim, nossa, nem consigo imaginar quando que eu vou precisar usar isso no sábado. No domingo eu fui assistir um jogo na casa do meu avô, que é embaixo da minha casa é no segundo andar, a casa dele é no primeiro. Tava assistindo o jogo e escutei minha irmã gritando. Quando eu subi, a minha sobrinha estava engasgada, roxa. E eu tinha aprendido no dia anterior como que fazia manobra para desengasgar uma criança. Fiz a manobra e consegui desengasgar ela. A partir daí, eu consegui convencer um pouquinho a minha mãe. Ver se vocês têm alguma experiência que foi relatada por algum jovem, de algo que vocês ensinaram em algum dia e ele aplicou isso no dia a dia dele, na vida pessoal. Acaba que você nem espera que o jovem lembre daquilo para aplicar na vida pessoal dele, porque às vezes é só uma conversa, nem tem tanto a ver com o escoteiro, mas principalmente na atuação do ramo sênior de escolha de carreira. Às vezes você comentou com o jovem alguma coisa que você está fazendo, alguma coisa que você tem interesse, ou, por exemplo, ele resolveu fazer uma especialidade, que é sempre um desafio para a chefia, porque às vezes você não conhece aquele tema e você tem que estudar para tentar ajudar o jovem. E você vê que o jovem criou ali um entendimento sobre aquilo e um interesse sobre aquilo, e aí ele vai e escolhe aquilo como profissão, escolhe aquilo como carreira. Foi um interesse que surgiu dentro do movimento, porque ele estava atrás de, por exemplo, um cordão ou um insígnia. Então ele fez aquela especialidade por isso e acabou que aquilo puxou o foco dele e ele quis aplicar aquilo na vida dele. Então o movimento ele abre muito espaço para isso. Acaba que é meio difícil citar algo particular, tipo uma coisa só que aconteceu entre jovens. Tipo, eu tenho um jovem que, por exemplo, eu sou formado em matemática e ele resolveu seguir para matemática também. Então vem conversar comigo sobre isso e perguntar sobre como é o curso, como é essa realidade. Então acaba que o movimento ele é meio amplo assim de permitir que isso ocorra com mais facilidade. É justamente isso que o Ivan disse. Os jovens, eles conseguem utilizar o que a gente ensina de formas inimagináveis. Eu tenho um escoteiro que já conseguiu fazer uma mini pioneiria para poder impressionar uma garota. Já um outro menino, durante uma atividade de medições, que também eu estou fazendo matemática, então eu passei uma visão mais didática para eles, explicando alguns termos, eles conseguiram utilizar isso para poder estudar para a prova. Então, numa prova de geometria, ele utilizou um negócio que eu tinha explicado que eu sequer sabia que conseguia dar certo, e ele conseguiu tirar uma nota boa nessa prova. Ele conseguiu utilizar esses conceitos que ele aprendeu no escotismo na escola. E vem com as outras coisas também. Teve um escoteiro que fez uma apresentação de animais venenosos e peçonhentos. Ele meio que deu uma palestra. E outros meninos da tropa conseguiram aprender com isso e poder aplicar nos estudos. E foi muito bacana. Legal. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. É incrível saber o que passa na cabeça de um chefe que já foi membro juvenil também, como que é essa mudança, de entender que é um novo cenário, onde o protagonismo ele é deixado de lado, porque você deixa de ser jovem, e passa a acompanhar o protagonismo de outros jovens também. Muito obrigado pela participação de vocês. Gente, esse foi o nosso terceiro episódio. Se você quer que tenha mais episódios desse modelo, comenta aí, fala com a gente. Se você tem interesse em participar também, manda uma mensagem aí, dá sugestão, a gente está aberto a ouvir essa sugestão de vocês. E caso você queira produzir dentro do seu nicho algo parecido com isso, é GMED Audiovisual, não tem jeito. Localizado no Barreiro, segue lá no Instagram, @GMED Audio, e chama lá para poder fazer a sua produção. É isso. Muito obrigado.